agradecimento antecipado ao Saulo Santos, por ter atendido ao nosso convite. E Saulo é da Universidade Federal de Pernambuco, não é isso, Saulo? Isso. Saulo hoje vai conversar conosco sobre saúde mental e espiritualidade. Um tema muito rico, com toda certeza vai deixar muitos aprendizados para nós essa noite. Então, que possamos estar atentos a tudo aquilo que ele for falar, colocar hoje aqui, não é? Com o seu conhecimento, com toda a sua experiência. E gratidão não só a ele, mas gratidão a todos vocês que estão presentes e gratidão, acima de tudo, a Deus. Nós queremos pedir para o nosso queridíssimo Júlio fazer a nossa prece de início. Ok. Vamos continuar com esse pensamento elevado a Deus, só que agora mentalizando a figura amiga de nosso mestre amado Jesus. Ele que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidos em torno do amor, do desejo de servir, do aprendizado, da tolerância e da paciência, lá ele estaria. E é em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai amado, que agradecemos esse momento muito importante na nossa vida, Senhor, a fim de que nós possamos, em teu nome, nos tornarmos instrumentos confiáveis nas mãos dos bons espíritos. Ampara o nosso irmão Saulo com a inspiração, com a intuição, para que ele possa trazer a leveza da tua doutrina, Senhor, que esclarece e consola a todos nós. Que essas bênçãos se espalhem por esta casa agora que está congregada aos nossos lares e se expanda por toda a nossa vizinhança, levando alívio àqueles que estão, Senhor, sedentos da tua palavra. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, lembrando a todos, a nossa reunião ela é gravada, para que todos tomem conhecimento, né? E nós pedimos também para que todos deixem o microfone no modo desativado, para não atrapalhar o trabalho, tá bom? Agora, se alguém sentir a necessidade de fazer perguntas, eu creio que Saulo vai ter prazer em responder, né? E aí, levanta a mão, tá bom? Se vocês quiserem participar nesse sentido de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, levanta a mão, pede para falar, tá bom? Então, Saulo, a palavra é sua e você tem até 8:55. Bom trabalho. Ok, Cláudia. Boa noite a todos e a todas. Vocês me escutam bem? Conseguem me escutar bem? Escuta, eu estou escutando bem. Obrigado. Queria agradecer inicialmente o convite. Escutando bem, sim. Agradecer a Daniel, que não está presente, mas que contactou comigo inicialmente. A Cláudia, que fez os contatos mais recentes. Obrigado por essa oportunidade. Para a gente poder trazer aqui e refletir um tema que é muito importante e muito atual. Pensar e discutir um pouco as relações entre a saúde mental e a espiritualidade. O que é que tem a ver essas duas coisas? Como é que essas duas coisas se cruzam? Em que circunstâncias uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou projetar aqui alguns slides, mas se houver algum problema, vocês podem falar. Eu não vou ver mais vocês nesse momento, mas quem quiser fazer pergunta pode interromper. Eu vou tentar também parar um pouquinho antes para abrir para perguntas, tá? Então, eu vou projetar agora, nesse momento, aqui, uns slides para a gente ilustrar melhor o que a gente deseja falar. Me digam se já está aparecendo aí para vocês. Sim. Já. Ok. Saúde mental. Começando a pensar a questão da saúde mental e da espiritualidade, eu vou iniciar relembrando alguns pontos que são básicos, que são chaves para o entendimento do nosso viés, do viés que eu quero dar a esse tema, né? O ponto de partida que a gente vai tomar é a espiritualidade. Vamos pensar um pouco a questão da espiritualidade pela ótica espírita, tendo em vista que a questão da espiritualidade ela é ampla e ela pode ser vista por várias filosofias, por várias religiões, por vários caminhos.
mas eu vou olhar a questão da espiritualidade, vou partir do pressuposto espírita, né, dos paradigmas espíritas. E o outro ponto de partida da saúde mental é pela ótica da psicanálise. Então, eu vou tentar fazer um cruzamento do que pensa a psicanálise sobre saúde mental, sobre o que pensa o espiritismo sobre saúde mental, e aí fazer essa junção, né? Fazer esse diálogo entre o espiritismo e a psicanálise como duas formas de pensar, duas formas de refletir o fenômeno humano, o fenômeno de comportamento do sujeito, do indivíduo. No espiritismo, os conceitos chaves do espiritismo, eles vêm das obras básicas de Kardec, né? O que é o espiritismo, o livro dos espíritos, o evangelho, o livro dos médiuns, da base espírita. Então, os conceitos chaves a gente vai trazer dessas obras. Então, eu parto do princípio, né, do que o livro de Kardec, o que é o espiritismo, diz, né? O que é o espiritismo? Essa é a pergunta base, essa é a pergunta fundamental, essa é a pergunta inicial, né? E o que é que os espíritos colocaram? Que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, o que é que eu quero chamar a atenção nessa definição clara, direta e objetiva colocada por Kardec no livro que é o Espiritismo? Ele chama a atenção, aí está sublinhado, Espiritismo é uma ciência, né? É uma ciência. E isso é muito interessante, isso é muito importante da gente começar a refletir os princípios que regem a ciência. A ciência, por si só, é um pilar de conhecimento dinâmico. A ciência ela ocorre pela própria refutação dos seus conhecimentos. Ou seja, a ciência ela é evolucionista. Por que ela é evolucionista? Porque ela hoje pensa diferente do que pensou ontem, do que pensou antes de ontem. O conhecimento ele vai se somando e a gente vai se modificando. É dessa forma que o ser humano desenvolveu, por exemplo, os meios de comunicação, eles foram se ampliando do pombo-correio, para depois vir pelos instrumentos de aviação, de ônibus, de carro, de telégrafo, e até chegar da internet hoje na comunicação por satélite. Então, isso é fruto de quê? Isso é fruto da ciência. E a ciência tem essa característica de mudança, essa característica de avanço, de transformação, de processo de evolução. Então, o espiritismo ele nasce com essa prerrogativa, né? Como ciência. Qual é o objeto? Para poder ser ciência, tem que ter um objeto de estudo. Não existe ciência sem objeto de estudo. Então, qual é o objeto de estudo do espiritismo? É uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, está muito claro também, muito definido aí, o objeto do espiritismo. Ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. No outro campo, a psicanálise, a gente também vai trabalhar alguns conceitos chaves, a partir dos dois principais gênios da psicanálise, vamos dizer assim, né, que foi Freud, no final do século XIX, início do século XX, e meados do século XX, um outro psicanalista extraordinário chamado Jacques Lacan. Então, alguns conceitos chaves trazidos e tratados por esses dois expoentes aí. Então, eu falei o que é o espiritismo e agora eu vou falar o que é a psicanálise, né? Então, eu estou sendo muito sintético, né? Os conceitos psicanalíticos são amplos, mas cabe aqui a gente ser sintético, né?
A psicanálise, para Freud, é um método de tratamento das afecções nervosas. Isso ele coloca lá no início dos seus trabalhos o que é a psicanálise, né? No final do século XIX. É um método de tratamento das afecções nervosas. Hoje a gente poderia burilar mais, né? É um método de tratamento dos transtornos emocionais. Né? Dos transtornos emocionais fica uma coisa muito mais contemporaneizada. E para Lacan ele amplia também esses conceitos. A psicanálise é uma ética do desejo, né? E ética como algo que é primordial no conceito, que é o diálogo, né? Não existe ética sem a gente discutir o conceito de diálogo, porque ética é diálogo, ética é relação, ética é quando eu estou diante do outro ou diante do mundo, quando eu me relaciono com alguém ou com algo, quando eu me relaciono com o meio ambiente, quando eu me relaciono com outra pessoa, eu estou construindo uma ética. E a ética da psicanálise é a ética do desejo, é a ética do sujeito, é a ética do trágico, é a ética do que o sujeito carrega, do que o sujeito constrói, né? Complementando esses conceitos, né? Fernanda Barros Moreira ela coloca também que a psicanálise é a busca de sentido, né? Uma significação para aquilo que transborda no sujeito, seja na forma de sintoma, de repetição, de angústia, de dor, enfim, nas mais variadas formas de sofrimento. Então, é a busca pelo sentido, a busca por uma significação, mas uma significação real, uma significação profunda, uma significação interior, para que o sujeito, aí sim, ele se transforme. E qual é o objeto da psicanálise, né? O objeto da psicanálise são os produtos do pensamento. Os mais variados pensamentos, ideias, sentimentos, percepções do mundo específicas de cada sujeito, de cada indivíduo. E esses produtos do pensamento, eles podem se manifestar de várias formas. Pelos atos falhos, pelos sonhos, pelos sintomas neuróticos, psicóticos, pelas transferências e assim sucessivamente. Então, está posto aí as principais pontos, né, do que é o espiritismo, o que é a psicanálise, qual o objeto de um e qual o objeto de outro, né? A Organização Mundial de Saúde e as psicologias colocam a saúde mental como um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar, contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções, né? Os conceitos de saúde mental aí da psicologia, ela é um pouco diferente do conceito de saúde mental para a psicanálise, né? São outras formas de enxergar, outras formas de olhar. Para a psicanálise, é o resultado do sentido que se atribui a si, ao mundo e às relações. Então, saúde mental tem a ver com isso, com o resultado do sentido que a gente atribui a si, ao mundo e às nossas relações, a partir de duas instâncias que são fundamentais, duas instâncias que são importantes, né? O consciente e o inconsciente. Duas estruturas que foram reconhecidas inicialmente por Freud e que são muito importantes para o nosso entendimento sobre a questão da saúde mental, da questão da própria espiritualidade. Para Freud, a nossa mente, ele fez uma analogia que a mente humana é como um iceberg. E esse iceberg, ele tem aquela parte que está visível ao humano, aquela parte que encontra-se acima da água,
aquela parte que é a menor ponta do iceberg, que a gente chama, né, apenas a ponta do iceberg, é aquilo que está para fora da água, aquilo que está fora, que não está submerso. E esse consciente, isso aí seria a consciência. A consciência seria apenas essa ponta do iceberg. Seria apenas aquilo que não está submerso. E representa algo em torno de 10%. E tudo aquilo que está mergulhado, tudo aquilo que está submerso, tudo aquilo que a gente não tem consciência, mas faz parte da nossa mente, é algo que nós consideramos e que Freud coloca como o inconsciente. O inconsciente, ele gira em torno de 90% do que é o sujeito. E o inconsciente, ele é uma rede de sentimentos, uma rede de pensamentos, de impulsos e memórias que está fora da nossa consciência. A maior parte dos conteúdos do inconsciente, eles são inacessíveis ou, eu poderia dizer, desagradáveis, tais como sensações de dor, de ansiedade e de conflito. E por conta disso, ele está lá nesse lugar submerso, porque a consciência não suporta a sua presença. A consciência, ela não dá conta, né? Não dá conta disso. Para o Espiritismo tem algo muito semelhante. Algo muito semelhante. Porque a gente diz que nós esquecemos do passado. Isso é muito comum a gente ouvir na Casa Espírita. Quando nós reencarnamos, nós esquecemos o passado. E onde é que fica esse passado? Ele está onde na nossa mente? Ele está no nosso inconsciente. Então, o que para a psicanálise são conteúdos do inconsciente reprimidos e recalcados, o Espiritismo também coloca isso aí, chamando de o local do esquecimento. O local onde a gente esquece das nossas experiências e das nossas experiências passadas. Agora, quando eu falo de experiências anteriormente vivenciadas, são experiências em qualquer momento histórico. São as experiências que eu me esqueci há uma semana atrás, há um mês atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos, há 30 anos, porque existem muitas coisas nessa própria encarnação que eu me esqueci, que eu não me lembro. Inclusive, outras pessoas, às vezes, você se lembra daquilo que você fez e a gente, às vezes, fica assim, atônito. Não, mas eu não fiz isso. Fez, eu lembro. E aí conta e a gente nem se lembra. Por quê? Porque a gente esqueceu. A gente esqueceu porque o esquecimento é importante, o esquecimento é um mecanismo de defesa. Então, quando a gente tem o esquecimento dos conteúdos anteriormente vivenciados, isso é colocado no inconsciente, isso é recalcado para o inconsciente, porque a nossa consciência não suporta, a nossa consciência não dá conta, a nossa consciência não está simbolizando essas experiências, esses momentos e essas vivências. Então, para o Espiritismo, também é uma vivência passada que pode ser na própria encarnação ou uma vivência passada em outras encarnações. Quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento, ele é fundamental, ele é importante, ele é oportuno, né? Ele é oportuno. Mas a nossa mente, para a gente entender um pouco mais sobre nós e sobre a constituição psíquica do sujeito, basicamente, de forma rápida e superficial, ela está dividida em 3 estruturas que foram descritas por Freud em 1923, num texto chamado O Ego e o Id, ou O Eu e o Id, né? Freud usou muito o termo o eu, em algumas traduções se traduziu por ego, né? Mas a gente pode chamar de o eu e o id, né? E aí a gente tem 3, o eu, o id e o superego, ou o ego, o id e o superego. E essas 3 estruturas, elas são muito interessantes, porque cada uma ela traz uma dinâmica diferente, né? Ela traz, o id é o fogo das paixões. O id é a fonte dos nossos desejos. É o id que nos impulsiona
para o prazer. É o id que nos estimula para fazer algo que seja gostoso. Assistir, ir a um teatro, é aquilo que nos estimula a ir a um cinema, assistir um filme, ir a uma festa. É o id que nos impulsiona para os prazeres da vida. Então, é uma estrutura psíquica, é aquela estrutura também que diz assim para o estudante: mas você só vai fazer prova segunda-feira, hoje ainda é quinta, relaxe, vá se divertir, vá para uma festa, no domingo você estuda, porque a prova só é na segunda. Essa é a função do id, né? O id é aquele que traz, dizer, não, você vai para a reunião espírita para quê na quinta-feira, rapaz? Vai passar um filme excelente na televisão, nesse mesmo horário, é sempre aquela mesma conversa, é sempre aquele blá, blá, blá. Então, o id é aquele que diz assim, você já conhece, você já leu o livro dos espíritos para frente e para trás, você já conhece a codificação, para que você quer de novo ir para a reunião? Então, esse é o papel do id. O id é nos impulsionar apenas para as coisas que nos dão prazer. Logicamente que isso vai variando de pessoa a pessoa. Eu estou dando alguns exemplos que podem servir para uns, mas não para outros. Tá? Então, a coisa é muito individualizada. Em contrapartida, o nosso inconsciente também tem uma outra estrutura, ela é fortemente inconsciente, mas também tem um componente consciente, que é o superego. O superego é a lei. O superego é aquele que coloca a cultura, né? Coloca a lei. É o papel das religiões, dos pais. É aqueles que dizem, não, menino, você vai ter prova, você vai ter que estudar. Depois que você estudar, você se diverte. Depois que você terminar a lição, você vai jogar no celular. Você vai assistir um filme, e etc. O superego é aquele que nos impõe a lei. É aquela religião que nos coloca o limite, né? Olhe, a lei é de ação e reação. Tudo que você fizer vai ter consequências. Assuma a responsabilidade do adulto, né? Toda ação corresponde a uma reação. Então, esse é o superego. O superego é aquele que nos limita. O superego é aquele que está contrário ao prazer. E aí a gente precisa dos dois. Ninguém sobrevive com saúde mental tendo um id inflado e um superego diminuído, ou o contrário, um superego inflado e um id diminuído. Aqueles que têm o id, essa estrutura do id extremamente exacerbada, é aquele indivíduo que não consegue fazer nada na vida. Não consegue estudar, não consegue terminar um curso, não consegue arrumar um emprego razoável. É aquele que vive constantemente apenas no mundo do prazer. Ele não consegue ter um limite. E aí, consequentemente, também isso vai rebater num sofrimento, porque no final das contas a ausência do mínimo de organização, de planejamento e etc., vai produzir também sofrimento. Por outro lado, aquele que tem o superego inflado, o superego exacerbado, é aquele que tem muita culpa, é o indivíduo que carrega a culpa por qualquer coisa. Eu vou para um jogo de futebol, não, isso é pecado. Vai ter um show de um artista, não, pelo amor de Deus, eu não vou assistir, porque são prazeres mundanos, isso não é adequado, um cantor ir lá para um... E aí aquela pessoa que não consegue fazer nada para extrair prazer. Não consegue fazer nada que a pessoa se sinta de forma feliz e alegre. Essas pessoas, geralmente, quando tem o superego muito inflado, que tem culpa por tudo, é aquele indivíduo que acha que Deus está olhando para ele em todos os momentos. Esse indivíduo é um indivíduo culpado, é um indivíduo amargurado, é aquele indivíduo que sempre está reclamando das coisas, sempre está achando ruim, está chovendo, está horrível, que dia triste, horrível, nublado, muita chuva, eu vou trabalhar, eu vou chegar melado, e no outro dia está o sol, mas o sol está muito quente, está castigando, como é que eu vou chegar suado no trabalho, que coisa horrível.
E no outro dia está um mormaço, nem chuva, nem sol, mas é um mormaço absurdo nessa. Esse é o amargurado. Esse indivíduo é aquele que tem o superego inflado, onde a cultura, as religiões, né, as figuras de autoridade foram muito fortes com esse sujeito, estabeleceram muitas vezes uma lei exagerada e o indivíduo não consegue sorrir. O indivíduo não consegue buscar prazer. O indivíduo não consegue equilibrar as tarefas e as obrigações com o lazer que leva à saúde mental. O lazer ele é fundamental para a saúde mental. Agora, a gente não pode viver nem só no lazer, nem só no trabalho. A gente precisa saber equilibrar essa balança. E quem deve equilibrar essa balança é o eu. O eu que tem a ver com a razão, com o planejamento, com a espera, com saber plantar e colher. O saber o tempo do plantar, o tempo que eu vou colher. É o eu. E o eu se estrutura com uma parte inconsciente, mas uma parte da nossa própria consciência. E aí a gente, a partir da razão, a partir da leitura, do estudo, do conhecimento, a gente vai começando a equilibrar o nosso ser, equilibrar as nossas instâncias de transformação. Então, o espiritismo, ele trabalha muito semelhante com a psicanálise nessa questão do esquecimento. Para o espiritismo, o esquecimento é uma dádiva divina para que a gente possa conviver com nossos desafetos, sem criar novos embaraços, né? Imagine numa família que a gente reencarna com pessoas que nós tivemos atritos muito mais fortes e mais sérios do que hoje, muitas vezes com sofrimentos muito mais atrozes, e se a gente tivesse isso lembrado, seria muito pior. A gente não iria suportar essa convivência, poderíamos repetir novamente a dor e o sofrimento do passado, exacerbando as relações kármicas por muito mais tempo. O esquecimento ele tem esse papel fundamental de nos dar a oportunidade de começar de novo, começar do zero. Vamos fazer o seguinte, houve um problema, zerou. A gente reencarna, esquece, todo mundo esquece, e aí a gente começa do zero novamente. Logicamente que o inconsciente ele vai pulsar. Ele vai pulsar e aí gera os atritos entre as personalidades, entre os indivíduos que, embora não tenham consciência das relações atribuladas do passado, os impulsos emocionais, os impulsos do inconsciente, nos colocam muitas vezes sempre em atrito com esse sujeito, com essa outra pessoa. E são por esses sinais que a gente tem que construir uma ideia de que precisamos mudar a forma de nos relacionar. Porque na psicanálise, essa questão do esquecimento tem a ver com mecanismos de defesa para que o sujeito se suporte, né, e não se paralise, não caia em sofrimento por culpa. Por isso que a gente se esquece do que a gente faz, né? E é muito comum, eu lembrei um fato que é o seguinte, às vezes a gente produz um sofrimento a alguém, ou a gente diz alguma palavra muito forte, ou agride de alguma forma essa pessoa, e alguns anos depois, às vezes as coisas foram contornadas, o problema foi superado, e alguns anos depois a pessoa disse, rapaz, mas te lembra naquele dia? Aquilo que você fez me marcou muito, me doeu muito. E às vezes a gente fica com os olhos arregalados sem saber o que foi, exatamente porque a gente esqueceu. E a gente esqueceu por quê? Como um mecanismo de defesa para poder a gente se suportar. Porque se a gente se lembrasse de tudo de ruim, de tudo inadequado que a gente já fez no passado, seja nessa encarnação ou em outras encarnações, a gente não se suportaria. A gente não se suportaria e aí a gente podia ter surtos. O que na psicanálise a gente tem aí os surtos psicóticos, que é o descolamento da realidade. Quando o indivíduo psiquicamente não suporta a realidade, ou ele sacode ela para o inconsciente, ou ele empurra ela lá para o inconsciente, recalca, ou ele surta,
ou ele descola da realidade, ele se separa no surto psicótico para poder conseguir sobreviver, conseguir a sobrevivência. Então, o esquecimento ele é algo importante, né? Ele é algo fundamental. Eu trago aqui um grande psicanalista pernambucano, um psicanalista que eu admiro profundamente, que é Ivan Correia. E Ivan Correia tem uma frase que parece simples, mas é de uma profundidade extraordinária. Ele diz: um homem sem defesas é um homem indefeso. Né? Então, ou seja, hoje a gente poderia até melhorar, né? Um ser humano, ou um homem e uma mulher sem defesas, é um homem indefeso. Que defesas são essas? São as defesas psíquicas e espirituais. A defesa psíquica do esquecimento, né? Que nós espíritas poderíamos dizer uma defesa também espiritual, porque quando eu reencarno eu esqueço. Porque o mecanismo é semelhante. É o esquecimento do fato para o inconsciente, para esse local, né? E aí a gente começa a pensar, e vamos refletir aqui as questões de se lembrar do passado, né? Nós, espíritas, muitas vezes queremos fazer terapia de vivência passada, TVP e tal, e eu não vejo muito sentido, né? Eu não vejo muito sentido. A gente precisa, antes de fazer qualquer processo terapêutico desse específico, por que eu quero lembrar? Né? Essa é a primeira pergunta. Por que lembrar? Para que lembrar? E como lembrar? São três coisas importantes. Porque lembrar de um fato do passado, se eu não estiver preparado para entrar em contato com esse fato, ele pode piorar o meu dia atual. Os meus dias atuais podem ser piorados. Será que eu tenho maturidade suficiente para entrar em contato com determinadas coisas que eu fiz no passado e que eu esqueci? E se eu esqueci, é porque eu não suportava lembrar? Então, primeira coisa, por que lembrar? Depois, para quê? O que é que eu vou fazer com isso? Eu tenho maturidade, aí mais uma vez, suficiente para ressignificar essa lembrança? Para mudar o que aconteceu? Para transformar o meu sentimento e as minhas emoções? E depois, como lembrar? Eu preciso de um profissional que saiba lidar com o inconsciente. Eu acredito que o importante é quando essa lembrança ela vem espontânea. Ela vem de forma espontânea no processo terapêutico, né? E aí não importa se o terapeuta ele entende de espiritualidade ou não entende de espiritualidade, porque ele vai tratar o conflito, ele vai tratar o que te transtorna, a emoção que você carrega até hoje. Então, se ele considera uma reencarnação ou se ele considera um conteúdo do inconsciente, são a mesma coisa, apenas com palavras diferentes, apenas com uma terminologia diferente. Então, é importante a gente começar a refletir nessas questões, né? Os conteúdos do inconsciente, todos esses conteúdos que estão registrados e gravados no inconsciente, esses conteúdos continuam a influenciar o nosso comportamento, a nossa experiência, mesmo que não tenhamos conhecimento dessas influências subjacentes. Ou seja, quem eu sou hoje, o que eu faço hoje, né? Como eu me relaciono com as pessoas hoje, tem um forte conteúdo que vem como na forma de impulso do inconsciente, na forma de impulso lá de dentro do nosso interior, do nosso inconsciente. Alguém ia falar alguma coisa? O pessoal está me ouvindo bem? Uma parada só para... Está ótimo, está ótimo. Tudo ok? Sim, está tudo ok. Maravilha. Então, vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco eu paro para abrir para perguntas, tá? Então, o inconsciente ele está influenciando o nosso dia a dia, né? Os nossos atos no cotidiano,
eles não são regulados 100% pela nossa razão. Quem comanda nossas atitudes são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. As emoções amorosas, afetuosas, bondosas, e também as emoções raivosas, de ira, de agressão verbal, de agressão física, né? De descontrole. Isso tudo vem como impulso do inconsciente, né? É ele que nos comanda. E esse inconsciente ele é atemporal. Não existe tempo no inconsciente. Então, os fatos que são mais traumáticos e mais marcantes, que estão gravados, registrados, né, no inconsciente, eles podem vir à tona a qualquer momento, e não importa se aconteceu há uma semana atrás, há 10 anos atrás, há 100, 300 ou 500 anos atrás. O inconsciente ele é atemporal. E se o inconsciente ele é atemporal, não existe essa linearidade do tempo. Um fato, quando ele é marcante, ele continua pulsando no inconsciente ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Seja esse tempo, para nós encarnados, curto ou longo. E esse inconsciente, ele vai se manifestando, né? Ele vai se manifestando no nosso cotidiano. Ele se manifesta como? Pelos atos falhos, né? Pelos nossos atos falhos. Quando a gente vai dizer uma coisa e a gente diz outra que não queria, na verdade, a gente não queria conscientemente. Mas o inconsciente, ele colocou aquela frase, aquela fala ali, aquele discurso ali. Aquele discurso, aquela narrativa, aquilo tem a ver, né, com a circunstância. Tem a ver com nós, tem a ver com o nosso interior, com a nossa essência, né? O inconsciente se manifesta através da ansiedade, através das angústias, né? Através das violências, através dessas raivas, das agressões, reações intempestivas, sofrimentos que estão muito fortes na atualidade, porque a gente está num momento que houve uma quebra do status quo das relações humanas. Com essa pandemia, nós mudamos obrigatoriamente alguns hábitos, e toda mudança, quando ela é intempestiva, quando ela é imposta de forma radical, de forma emergencial, de forma urgente, ela nos descontrola, né? Por quê? Porque nós, como sujeitos imperfeitos, ao reencarnarmos, a gente vai buscando formas de equilibrar os nossos transtornos, de equilibrar os nossos desequilíbrios, de equilibrar nossas imperfeições de acordo com o nosso cotidiano. E aí a gente encaixa. É o que na psicanálise chama-se encaixe das neuroses. Você encaixa as neuroses, nós encaixamos, né, nossas neuroses no nosso cotidiano. Quando algo vem de fora que quebra intempestivamente o nosso cotidiano, a nossa forma, é quebrado também essa estabilidade, e aí vem à tona o quê? Vem à tona os nossos conteúdos internos. Nada que vem à tona de nós é algo que não seja nosso. A gente apenas, numa época dessa, a gente está tendo a oportunidade de se conhecer mais profundamente, de conhecer áreas que muitas vezes são mais sombrias e dolorosas de nós próprios. E aí a gente vai manifestando isso nas nossas relações, nas nossas reações no cotidiano. Seja com aqueles que moram conosco, sejam com aqueles que se relacionam conosco pela internet, pelas mídias sociais, ou simplesmente xingando A, B ou C, né? Que aparece ali numa postagem, que aparece numa televisão, que aparece em qualquer lugar. Então, a saúde mental, já caminhando agora para o final, para o fechamento, a saúde mental ela tem algumas definições que são clássicas, né? Na Organização Mundial de Saúde coloca como
completo bem-estar físico, psíquico e social, mas a psicanálise coloca que o mal-estar dos indivíduos ele é inerente ao próprio processo civilizatório. Veja que negócio interessante. Freud coloca isso lá num livrinho que ele escreve, chamado Mal-Estar na Civilização. Ele coloca que o mal-estar dos indivíduos ele é inerente ao próprio processo. Isso se encaixa profundamente, isso se coaduna com o Espiritismo. Porque o Espiritismo coloca, ele diz o seguinte, o objetivo dos sofrimentos para o Espiritismo, né, aponta-nos como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Ou seja, a dor, o sofrimento são crises salutares. E por que crise salutar? Porque a gente só muda a partir do incômodo. A partir do que algo nos incomode é que a gente muda. Se a gente está agora sentado nessa cadeira que vocês estão sentados, se não tem nada incomodando, vocês vão permanecer nesse estado até terminar a palestra. Agora, se tivesse alguma coisa incomodando vocês tivessem, alguma coisa tivesse furando, alguma coisa tivesse incomodando, vocês iam procurar uma outra forma de sentar, um outro lugar e uma outra maneira para sair do incômodo. É isso que a psicanálise coloca e o espiritismo coloca. É esse incômodo que nos leva ao crescimento. É esse incômodo que nos leva ao desenvolvimento psíquico, emocional, na busca de melhorar, na busca de maiores momentos de prazer, de alegria e de bem-estar. Mas aí eu preciso desse mal-estar, eu preciso desses incômodos, esses incômodos que vão me transferir para um mundo melhor. Tem um pedagogo que eu gosto muito, chamado Rubem Alves. Ele escreveu um livro que era assim, Ostra feliz não faz pérola. Vejam que frase extraordinária. Ostra feliz não faz pérola. E ele traz exatamente isso, que é exatamente a necessidade do grão de areia que incomoda a ostra, que vai fazer com que ela gere e desenvolva uma pérola dentro dela. É essa pérola que a gente está burilando em nós, na medida em que a gente tem um mal-estar, que a gente se sente incomodado. Todo aquele que está sem nenhum incômodo está estacionado, está estagnado, está parado diante de uma evolução necessária e importante. A saúde mental ainda traz alguns... Existem vários paradigmas, gente. Existem vários paradigmas para a gente pensar e discutir saúde mental. Eu estou trazendo um paradigma, eu estou trazendo uma ótica, né? Existem os paradigmas do antissofrimento, né? São os paradigmas em que as pessoas não podem sentir mais nenhum desconforto, nenhuma tristeza, porque se tenta logo passar para o indivíduo um Rivotril para dormir. Se o indivíduo está inquieto, tome uma Ritalina, né? Se não consegue estudar, vai para a Ritalina, e aí a medicalização. E o que é que acontece? Onde é que atua a medicalização? Ela transforma a causa? Ela mexe na causa? Não. Ela só mexe no sintoma. Quando eu tomo um medicamento para dormir, um medicamento para poder ajustar o comportamento, eu estou atuando no sintoma. Quando a gente toma medicamentos que são meramente para aliviar determinadas dores, eu estou anestesiando. E a anestesia também não mexe na causa. Então, eu vou gerando aí, com a medicalização, com a anestesia, a passividade. A passividade não gera transformações e essas medicalizações, muitas vezes, deixam o sujeito apático, deixam o sujeito congelado, deixa o sujeito anestesiado. Ela produz um apagamento do sujeito, né? Então, é preciso ter cuidado com essa medicalização
exacerbada, a medicalização exacerbada, né? O que não significa que eu sou contra a medicalização. Não. Existem casos que a medicação é importante. Existem casos que a medicação ela é fundamental, mas o seu excesso, seu uso indiscriminado, ela não ajuda a saúde mental. Pelo contrário, ela dificulta, porque ela está produzindo uma anestesia, né? Pela ótica psicanalítica corrente, especialmente aquelas que advêm das investigações do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, principalmente veiculadas por um psicanalista que eu gosto muito, que é Christian Dunker. Ele coloca que a forma de sofrer está ligada com a perda das experiências e articulações de liberdade. Uma liberdade que foi perdida tanto por problemas na autonomia do sujeito, ou seja, quando o indivíduo ele é obrigado a fazer algo, tanto por pressões ou circunstâncias externas, né, que vêm dos outros, que vêm de outra pessoa, que vêm de uma coletividade, quanto dele próprio, a partir das suas estruturas psíquicas inconscientes, a partir da sua culpa, né, das culpas superegóicas. Então, é necessário a gente entender esse equilíbrio aí. A gente não consegue mais diferenciar o luto da depressão nessa versão arcaica da medicalização, né? Toda vez que morre alguém da família, toda vez que morre algum ente querido, a tristeza é normal, a tristeza é comum, a tristeza é um sinal que aquele sujeito é normal. Agora, achar que todo processo de tristeza é uma depressão, isso não é adequado. E aí o indivíduo morre alguém, já vem alguém com comprimido, tome isso aqui para lhe anestesiar. E a pessoa não vivencia mais o luto. O luto é uma experiência psíquica importante para a saúde mental. E a gente precisa de um prazo, a gente precisa de um tempo, a gente precisa ir de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, depende do indivíduo, de 1 ano. E isso é tristeza. Tristeza é diferente de depressão. A tristeza é um momento importante para nós vivenciarmos o luto, né? Aí chega com uma criança que não consegue se concentrar na sala de aula, aí leva para o médico e ele diz logo tem TDAH, né? Tem um transtorno de déficit de atenção e vai medicar essa criança. Aí tome remédio, a criança vai ficar congelada e anestesiada. Às vezes é a aula que é chata mesmo. Às vezes é o professor que é arcaico. Às vezes é o professor que não consegue ensinar direito, não consegue chamar atenção. A gente tem aí hoje uma gama de professores que nasce numa geração analógica e um bocado de criança da era digital. Vai dar conflito? Vai. Um é regido pelo ponteiro e o outro pelo dígito. Então, a velocidade ela é completamente diferente de um para o outro. E o que fazer com a questão da saúde mental? Né? O que fazer? Né? Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí é esse autoconhecimento, conhecer-nos a nós próprios. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do conhecimento, através da leitura, através da reflexão crítica do que a gente está lendo. Também não adianta ler e achar que tudo que a gente está lendo está certo, tudo que a gente lê ali é a verdade, é absoluta, porque aí a gente não está desenvolvendo o senso crítico, mas lendo com criticidade, com reflexão crítica, né? Os princípios básicos, por exemplo, do Espiritismo, e também outras leituras para além do Espiritismo, e também outros caminhos. Né? Eu acho a psicanálise um instrumento extraordinário para o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento ele é fundamental e está lá no Livro dos Espíritos sendo recomendado. Esse autoconhecimento
ele pode ser produzido, canalizado, acelerado por um divã de psicanálise, né? Por um divã, e eu falo isso de carteirinha, eu tenho uma experiência de 24 anos fazendo psicanálise, e hoje eu olho para trás e vejo, meu Deus, quanta coisa eu consegui superar, quantos defeitos eu consegui amenizar, né? E aí hoje eu olho e vejo quantos ainda preciso, né? Quantos ainda precisamos mudar e melhorar. Então a gente tem o conhecimento, a leitura, a gente tem a psicanálise, a gente tem outros instrumentos, a meditação e assim sucessivamente. Se a gente puder usar um pouquinho de cada um, vai ser melhor forma, vai ser o melhor caminho, né? Vão ser formas mais adequadas, formas mais interessantes para a gente conseguir alcançar e encontrar essa saúde mental, né? A busca por essa saúde, pelo desenvolvimento, parte por nós próprios. A nossa preocupação tem que ser com a gente. Eu tenho que estar preocupado comigo. O que é que eu vou fazer? Por quê? Porque quando eu estiver melhor, eu consigo ajudar melhor o outro. Eu só consigo ajudar melhor aquele outro sujeito, aquela outra pessoa, se eu estiver bem. E quanto melhor eu estiver comigo mesmo, conhecendo os meus limites, conhecendo as minhas estruturas emocionais, conhecendo os meus defeitos, sabendo onde preciso melhorar, eu vou mais além. Eu consigo ajudar muito mais pessoas. Então, era essa a ideia e eu gostaria de abrir agora para quem quiser fazer perguntas. Pergunta não, mas eu gostaria de agradecer. A palestra foi excelente, muito esclarecedora. Muito Obrigado, boa família. mesmo. Doutor Saulo, eu sou enfermeira, meu nome é Adriana, e eu, nessa frente à Covid, a gente vivencia hoje muitas mortes entre amigos, entre queridos, entendeu? E é como o doutor falou, é preciso, acredito que faz-se necessário esperar um momento do luto passar, porque as pessoas por qualquer motivo, certo? Elas querem entupir-se de medicações. E existe outras maneiras, entendeu? De refletir sobre isso, a meditação, as orações, entendeu? As preces, porque nós sabemos, entendeu, que cada um de nós cada um de nós, não são todos, mas a gente pode ter um certo grau de mediunidade que muitos espíritos, os que desencarnam, eles não conseguem admitir que eles têm que seguir para o segundo plano, certo? Então, desculpa, então, para o segundo plano, né? Então, voltando ao que eu estava falando, sobre ao luto, né? Até que ponto, porque as pessoas, elas confundem muito a tristeza com a depressão, certo? A depressão é um desequilíbrio dos neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, né? Isso tudo, né? Muita gente é um pouco assim, desculpa, eu não quero ser prolixo no assunto, entendeu? Mas eu queria, inclusive, que o senhor repassasse mais um pouco sobre esse assunto, entendeu? Essa diferença que as pessoas não sabem de estar triste, certo? E estar deprimido. E simplesmente pelo fato de estar triste, querer tomar medicações, isso, aquilo, outro, qualquer coisa. Ah, tomo Rivotril. Ah, eu não consigo dormir. Ah, eu vou dobrando a dose. Eu vou fazendo isso e eu vou estragando a minha saúde, certo? A minha saúde mental. Onde eu poderia procurar outros meios, como o doutor falou, certo? Para que eu pudesse administrar, certo? Isso. Se eu souber, as pessoas precisam diferenciar, certo? O que é a tristeza
e o que é a depressão. Então, procurar saber disso. Eu gostei muito das suas palavras e agradeço. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo comentário. Essa questão dessa distinção entre a tristeza e a depressão, ela tem várias análises. Primeira coisa, é preciso a gente entender que a depressão também tem a ver com um discurso, né? Com um discurso. O que é que a sociedade atual fala para as pessoas? Nós vivemos numa sociedade de uma cultura agora que é a cultura do espetáculo, é a cultura do hedonismo, onde o indivíduo, ele não... As propagandas, a mídia, né? O cinema, a televisão, as mídias sociais, elas colocam que você não pode sofrer. Todos que aparecem ali no Instagram, na televisão, estão sempre sorridentes, sempre alegres e sempre felizes. Isso vai construindo uma cultura, a cultura do espetáculo, a cultura em que as pessoas não têm mais espaço para colocar a sua tristeza. E quando as pessoas estão tristes, aí os outros dizem assim, olha, toma esse remedinho e volta para a festa. Não precisa tu ficar triste. Ninguém quer dar mais o ombro para ouvir a dor do outro, o sofrimento do outro. Então, as pessoas começam a se convencer que tristeza é depressão. E elas estão tão convencidas que não vai ser difícil diferenciar. Qual é a minha orientação? O que é que eu acho? Eu acho que quando a gente está num problema de sofrimento emocional, vamos buscar um profissional para nos ajudar. Do mesmo jeito que se eu tiver um infarto, eu vou ao cardiologista. No momento em que eu preciso de uma dieta, eu vou ao nutricionista. Quando eu tenho um transtorno emocional, psíquico, eu tenho que ir a um psicanalista. É com ele que a gente vai discutir, é com ele que a gente vai debater, e aí a gente vai construir, organizando esse discurso para colocar os conceitos no lugar. O que é tristeza, o que é luto, o que é depressão. Se houver necessidade de uma medicação, o psicanalista recomenda um psiquiatra, a pessoa toma uma medicação por um período e depois... Agora, tem gente que já quer a medicação. Porque essa coisa do milagre, né? Eu quero algo que tire a minha dor. Eu não quero superar a minha dor. Eu quero algo que venha de fora e que me ajude a eu não ter mais essa dor, né? E a dor, ela é do sujeito, ela é interna. O analgésico, a medicação psicotrópica, o opioide, ele não vai afetar na causa, né? Ele não vai mudar a causa. Se você falou aí dos neurotransmissores, da serotonina, por exemplo, mas o que se discute hoje é o que leva a serotonina a ter uma produção deficiente. É a causa que está lá atrás. A causa da depressão não os psicanalistas já vêm discutindo isso, que ali já é um sintoma. A diminuição dos níveis desses neurotransmissores é apenas um sintoma de algo que está mais atrás, que é algo que está no interno, no inconsciente, nas pulsões do sujeito. Daniel, prazer em vê-lo. Prazer em... Obrigado, meu irmão. Maravilhosa a sua palestra, viu? Obrigada. Mas é isso mesmo, quando a gente está com algum luto, procura o psicólogo, né? Aí ela ajuda bastante, como ajudou minha filha. Como perdeu 6 meses ao bebê, e ela ficou assim, com luto, né? Mas aí foi para o psicólogo, a doutora disse que não tinha tempo, que o luto era indeterminado, que ia depender dela e das ações que o tempo vai recorrendo e ela vai ir a superar. Aí ela foi para o psiquiatra, ele passou um remédio, mas agora ela deixou, disse que não, que ela tem que se impor e aceitar o luto e não ia beber mais de remédio. E ela parou e agora está melhor, graças a Deus. Obrigada aí, viu? Esse é o caminho. Disponha, Genilda, disponha. Obrigada. Nada.
Nós estamos com o horário já meio estourado, mas Júlio Galamba quer fazer uma pergunta. Faz aí tua pergunta, Júlio. Ô, Claudinha, eu tava tentando evitar, porque eu acho que o tempo vai ser pouco. Mas, Saulo, é o seguinte, nós espíritas, e esse nós sou eu, nós temos uma facilidade muito grande de canalizar tudo o que acontece para a obsessão ou problemas de encarnações anteriores, tal. Mas, já pedindo oração para o doutor Jairinho, que é o caso de Henri, ao qual o garoto foi morto, e eu tenho uma irmã que é colega sua, a Cláudia Galamba, e eu gosto muito quando ela me traz a visão psicanalítica dessas questões, o que leva um pai, uma mãe, ou padrasto, ou tio, seja o que for, cometer um crime contra uma criança, assim, como a psicanálise traz essa visão. É um transtorno de personalidade, de caráter desse indivíduo, né? Esse transtorno tem a ver com a história dele, né? A psicanálise, ela explica, né? Ela coloca, compreende, mas isso não significa que passa a mão na cabeça dele, tá? Então, quando o indivíduo ele agride crianças do jeito que ele agride, né? Bate do jeito que ele bate, alguma coisa na história de vida dele construiu ele dessa forma. Logicamente, que a gente pode juntar as duas pontas. A visão psicanalítica, a experiência que ele teve na vida dele, nas relações dele, e a história reencarnatória dele, né? A história de violências que ele já perpetrou e que ele sofreu. Essas duas coisas construiu essa personalidade violenta, agressiva. Não foi a primeira vez, não foi a primeira criança que sofreu isso, né? E é especificamente com a criança. Isso mostra que é possível que algumas características psíquicas dele, né? Eu não conheço a história dele, cada pessoa pode desenvolver esse tipo de problema por vários motivos diferentes, mas eu vou dar uma suposição que não necessariamente é a dele, mas um indivíduo que sofre extenuantes agressões na primeira infância, com violências do pai, da mãe, né? Quando bebê, quando criança, quando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em todas as fases vão ter repercussões. Mas é possível que ele tenha sofrido alguns traumas violentos na infância que levou ele em conjunto com a personalidade espiritual e a experiência dele. Essas duas coisas se juntaram, não é uma só, né? Porque você pega pessoas como Chico Xavier, que sofreu violências na infância e desenvolveu outra coisa. Por quê? Porque é outro espírito, com outra experiência. Então, é essa junção. Então, esse indivíduo, ele fez essas agressões, né? Ele tem uma raiz emocional nisso, precisa de tratamento, sim, mas precisa também que o Estado coloque a lei, faça a intervenção. Ele precisa cumprir pena, sim. Tá? A compreensão não isenta ele da responsabilidade. É isso que precisa ficar bem claro. A gente, quando estuda a psicanálise, responsabiliza o sujeito. O sujeito ele é responsável, sim. Então, arque com a responsabilidade do que você fez. Aí, a psicanálise, agora a gente tem que tratar esse indivíduo com humanidade. A gente não vai tratar ele mal, não vai fazer linchamento público, não vai expor ele para que as pessoas cuspam e batam nele. Não. Perfeito. Porque ele tem uma causa para isso. Embora ele precise se responsabilizar. Muito bem. Tem que tratar por aí, trabalha. Aí vem a linha dos direitos humanos. A necessidade de você tratar todas as pessoas, por mais problemáticas, agressivas ou violentas, elas precisam da lei, sim, mas precisam do respeito e da dignidade humana. A humanização dos nossos presídios, a humanização dos centros de reabilitação, para poder a gente dar dignidade aos indivíduos. Dignidade e possibilidade de recuperação. Perfeito, Saulo. Muito obrigado. Vamos canalizar a prece final para ele, que ele vai precisar muito.
Vamos lá. É uma pena que o relógio não seja espírita, né? Saulo, a nossa gratidão, então, em nome dos Semeadores da Fé, eu agradeço mais uma vez o seu trabalho maravilhoso. Uma pena que o tempo tenha corrido tão rápido, porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de fazer perguntas também, né? Existem dúvidas, mas infelizmente vai ter que ficar para um próximo encontro, porque haverá próximos encontros com toda certeza. Então, sem mais delongas, por conta do tempo, nós agradecemos também a presença de todos vocês, dos Semeadores da Fé, das outras casas, amigas, né? E vamos pedir para que Daniel faça a nossa prece de encerramento. Antes de mais nada, eu quero agradecer também em nome do Instituto Espírita Semeadores da Fé, a presença do meu amigo irmão Saulo, amigo meu de longas datas, de mais de 3 décadas, aceitou esse convite para estar conosco essa hora aqui, compartilhando seus conhecimentos. Saulo, olha, que a palestra foi excelente e que você tenha a liberdade e a oportunidade de voltar outras vezes para a palestra, e a nossa casa com certeza vai lhe receber de portas abertas. Então, vamos direcionar a prece para o nosso irmão que foi pedido, a Ri, que se encontre em outro plano, que a espiritualidade o ampare, leve fluidos de paz, saúde e tranquilidade, que ele possa ser assistido da melhor forma possível dos espíritos amigos e superiores, que ele possa seguir sua jornada no plano espiritual e, principalmente, que ele tenha a máxima capacidade de, quando tudo voltar à normalidade, de ter a capacidade do perdão. Então, em nome de Jesus, eu passo a palavra para a nossa irmã para dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Com essa prece, encerrados estão os nossos trabalhos. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e uma boa noite a todos vocês. Obrigado, Boa Claudinho. noite.